quem está assistindo, né, participe no chat e diga aí quais foram os momentos altos e os momentos baixos deste episódio. Vamos lá, começando comigo. Up. O Up, para mim, eu tenho insistido nisso aqui, fiz alguns comentários, de que esse episódio, o Brian é um personagem importante para mim, escrevi um livro sobre ele. Eu gosto desse episódio por retomar essa questão dele com os cardassianos, né? Que ao longo da série vai ser retomado outras vezes, mas aqui é importante a gente ver como ele se tornou racista em relação aos cardassianos pela experiência traumática que ele teve, e aqui ele é obrigado a evoluir, né? Já nesse contato que ele tem com o Rugal e nessa espécie de mentoria, né? Nesses conselhos que ele tem que dar para o menino, como ele é nobre, né? Como ele consegue superar os próprios preconceitos, vendo que é uma criança. Lá no final do episódio, uma das últimas falas, quando o Rugal está embarcando, ele diz assim, ó, quando tu quiser vir aqui nos visitar, é só me avisar que eu dou um jeito. Ele fala isso pro Rugal, ou seja, já se afeiçoou pelo menino, né? Então, como ele é realmente um personagem nobre, né? Então, o up para mim desse episódio é essa cena na qual ele diz pro Rugal que, olha, eu gostei de alguns cardassianos, outros eu não gostei, mas a gente não tem como pensar numa espécie inteira, né? Dizer que eu não gosto de todos os Ferengues, de todos os Klingons, né? Ele dá uma baita de uma lição para o guri, uma lição que ele realmente precisava, porque ele foi ensinado a odiar os cardassianos, né? Independentemente de ser a sua própria espécie ou não, ele foi ensinado a odiar um determinado povo. E aí o O'Brien mata pau. E o down desse episódio, que eu acho horrível e detestável, é a Keiko. Ela sabe que o marido é traumatizado pela guerra com os cardassianos, ele vivenciou um massacre em Setlec Tree, e ela recebe na sua casa um menino bajoriano, cardassiano, que na verdade vive como bajoriano, ou seja, tem os dois pés atrás com os cardassianos, e ela prepara uma refeição cardassiana para os dois. Cara, isso é de um nível de crueldade e de tortura assim, ó, que transcende qualquer coisa. Eu realmente, todo mundo pega no pé da Keiko, né? Implica com a Keiko e tal. Eu tento não entrar nessa, porque tem muito de machismo nisso, né? Mas fica difícil defender. Fica difícil defender com o que ela fez nesse episódio. Não, foi uma escorregada dos roteiristas, porque a ideia é que eles quiseram dizer que ela se enganou, né? Ela cometeu um erro, cometeu um equívoco. Mas ela é professora, pô. Ela não cometeria um erro desse. E ela é Sendo ela, casada com o cara que é traumatizado. além Aí disso, imagina, ela, assim, ó, por Acho que exemplo, ela pensou assim. eu odeio aranha, tá? Eu sou aracnofóbico. Aí minha mulher me compra uma aranha de animal de estimação, sabe? Tipo, não existe, cara. Olha, velho, Eu acho que assim, ela ó, eu pensou fiquei. assim: o que eu posso fazer para ofender todo mundo? Né? E Foi exatamente isso que ela pensou. fez o Vou, prato lá de carne azul. né? Zabu é o nome do bicho. Zabu cardassiano. Não é nem Zebu, é Zabu. Uma carne azul, pode ser carne de Smurfs. Vamos então para o Silvio. Silvio, quais são teus ups and downs? tá, o meu up é o Bashir. Eu gosto muito do Bashir. A gente está vendo aí a retomada não, mas o início aí de um personagem que só vai crescer daqui para frente, né? Vai ficar cada vez mais legal, cada vez mais divertido, engraçado de acompanhar e mais inteligente também, que é uma coisa que vai acontecer com ele. Daí ele vai começar a ficar mais inteligente daqui para frente, né? Isso é bom. Então a gente está vendo o princípio de quem será o Bashir de verdade, né? A gente falou isso, né, na temporada 1, que o personagem em si quase foi excluído da série, né? O Michael Peter não gostava do jeito com que o Alexander Siddig interpretava o personagem, mas a culpa não era do Alexander Siddig, era o texto que era ruim. Né? A gente sabe que ele é um bom ator. A gente vê as obras das quais ele participa até hoje, ele é bom ator. Né? A culpa era do texto, né? O texto é que não estava ajudando. Agora não, agora com o texto ajudando e o Alexander Siddig sendo um ator competente, a gente vai ver esse personagem cada vez mais legal. E aqui é o princípio disso, né? Então, o ápice do episódio, para mim, é o Alexander Siddig, que aparece como o Bashir, que a gente vai gostar de acompanhar até o final da temporada, né?
E o Dow vai ter que ser o Cisco. Agora, eu falei a opinião do Kate de Cândido, e agora eu tenho que pôr a minha. Eu concordo com o Kate de Cândido. O Cisco é um péssimo juiz, é um péssimo árbitro. Eu não gostaria de ver ele apitando o jogo do Santos, não, do meu time. Não gostaria. Ele vai dar pernada. Até Santista? Já estamos na segunda divisão, ainda tem um árbitro tendencioso ainda, né? Sei lá. Mas E o Kleber, qual é o time do Kleber? Não, eu não gosto de futebol. Não gosto de futebol, nem tem time. Eu não acompanho também, mas eu sou colorado. Não, eu gosto de luta, de MMA, essas coisas. Eu sou do time do povo, né? Vocês sabem que aqui o Grêmio é o time das elites e o Colorado é o chamado Academia do Povo. É o time do povão. O Colorado é bacana que ele deu a volta por cima, né? Porque até os anos 2000 o Grêmio era Libertadores, campeão da Libertadores, vários brasileiros, né? E o Colorado era o time, né? E nos anos 2000 ele dá a volta, né? 2 Libertadores quase seguidas, um Mundial, inclusive em cima do Barcelona. Então é bacana isso, bacana. Camisa vermelha, né? Veste vermelho. Tem um vermelho no, tem um vermelho no... Por isso que você gosta, né? Fala a verdade. Não vamos desvirtuar para o futebol. Um pequeno comentário aqui que a gente fez uma concessão ao futebol. Mas então, Silvio, e aí? É isso? O outro vermelho, então, né? Tem aí o Cisco, que é outro vermelho, né? O outro vermelho tá na história. Eu acho ele um mau árbitro, acho ele tomou decisões aí, que, no meu ponto de vista, foram incompletas, né? Incompletas. Foi justo para o pai do Rugal, o biológico? Foi, mas foi injusto para a família que o criou desde que ele tinha 4 anos de idade, né? Então, a maior parte da vida do Rugal não foi com seu pai biológico, foi com seus pais adotivos. Eles eram seus pais de verdade, independente dos erros que cometiam, né? Mas, enfim, esse aí vale o meu down para esse episódio. Muito bem, então, para fechar, Kleber, ups and downs, por favor, justifique. O up é essa conversa principalmente a cena do Garak e do Bashir naquele centro de, como é que chama? Ressocialização, não? Como é que chama de crianças cardassianas, abandonadas, né? E eu acho aquela cena divertidíssima, né? E ao mesmo tempo interessante, porque fica assim, muito evidente que o Garak, e a gente vai descobrir posteriormente, né, que isso tem a ver com o treinamento, a formação dele da Ordem Obsidiana, não confirma e não nega nada, né? Constantemente coloca em dúvida tudo, né? Porque parece que faz parte do método dele permanecer sempre a dúvida, né? A negação, inclusive, né, caminha para um tipo de verdade, né? E ele quer sempre colocar em suspensão essa verdade que ele vai falar mais lá na frente, né? Eu achei muito legal aquela cena em que ele arruma o computador, né? Então eu achei divertida e de certa forma também mostra muito assim do Garak, da personalidade dele e do que vai ser desenvolvido posteriormente. Sim, já antecipa, né? Antecipa os talentos dele. Sim. E depois, no próprio episódio mesmo, quando vai ser colocada a questão da verdade, no diálogo dele ainda com o Bashir, é dito que algo lá sobre a verdade, eu não lembro exatamente assim, as palavras, mas meio que ele diz que a verdade não existe, né? Que não se interessa muito pela questão de buscar a verdade. Ou seja, não há necessariamente uma discussão ali filosófica sobre a questão da verdade, se há uma verdade, se há uma verdade objetiva, se é possível falar de verdade. Não é isso, né? Mas ele está dizendo ali que tudo pode ser manipulado, né? Que tudo pode ser... como é que eu posso dizer? Tudo pode ser manipulado, assim, tudo pode ser colocado em questão, né, dependendo de como você utiliza, né, assim, as evidências, a linguagem, para que isso possa se tornar uma verdade ou não. Então,
uma aula que ele dá ali para o Bashir, não somente de política cardassiana, como o Eduardo disse agora há pouco, né, e disse corretamente, mas também uma aula de manipulação, né, de como controlar, né, a verdade. O meu down, para não perder tempo, né, é a primeira reação do O'Brien ao menino, ao adolescente cardassiano. Né? É claro que isso vai se transformar, né, no decorrer do episódio, e ao longo da série isso vai aparecer de diversas formas, né? Mas eu achei uma reação muito enfática em relação a um olhar depreciativo em relação a uma outra raça. Então, eu achei muito ruim. Eu pensei, talvez, em colocar o Down, esse final apressado da questão do menino, mas eu imaginei que alguém podia escolher isso também, então eu falei, vou procurar uma outra coisa. E o Silvio meio que passou perto ali, né? Se aproximou disso quando colocou que o Cisco é um mau árbitro, né? Mas então eu fiquei com essa cena do O'Brien, principalmente quando ele se refere, faz referência ao menino, né? De ter brincado durante a tarde inteira com a sua filha, né? E ele vê isso como algo ruim. Muito legal, gente. Vocês, né, o pessoal que hoje chegou pela primeira vez aqui no canal tá vendo o nível, o gabarito aí dos comentadores aqui, que os caras trazem só filé, análise filé. Então já estamos de vez em caminhando quando para o a final. gente fala umas bobagens também, né? Mas, faz parte, né? Tem que ter também, né? É como o Deep Space Nine. Deep Space Nine é sempre assunto sério e muita bobagem, né? sim. Né? Tem coisas. É a mais sombria das séries de Star Trek. Aí tu entra lá no bar do quarto. Né? Então, quer dizer, tem as duas coisas.